Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tom Bruno e seja bem-vindo ao Contemplando Igrejas. Hoje eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizado no centro de São Paulo. Você já ouviu falar dessa paróquia? Eu venho hoje te contar um pouco sobre a arquitetura, sobre a arte e um pouquinho da história desse lugar incrível. Ficou curioso para saber um pouco mais? Vem comigo que eu vou te contar tudo em primeira mão. Até já já! No coração de São Paulo, entre o movimento das ruas e o barulho da cidade, está um templo que atravessou séculos, a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Sua origem começa em 1720, quando uma pequena capela foi erguida para abrigar a devoção mariana. Em 1809, por decreto real, foi elevada à condição de paróquia, tornando-se também a casa da Irmandade de Santa Efigênia e Santo Elisbão, formada por negros alforriados, que foi um marco de resistência e fé no Brasil colonial. No início do século XX, o crescimento da cidade pediu um templo maior. Entre 1904 a 1910, surgiu o projeto do arquiteto austríaco Johann Lorenz Madein. A antiga estrutura colonial deu lugar à imponente construção no estilo neorromântico, com detalhes neogóticos. Já em 1913, já completa, a nova igreja se tornava um dos cartões postais da região. Seu interior impressiona, vitrais que pintam o chão com luz e cor, altares ricamente trabalhados e um órgão majestoso que ainda ecoa grandes celebrações. De 1930 a 1954, enquanto a Catedral da Sé estava em obras, a paróquia serviu como Catedral Provisória de São Paulo, sendo o principal ponto de encontro da comunidade católica na capital. Você sabia disso? Em exatos 1958, o Papa Pio XII a elevou ao título de Basílica do Santíssimo Sacramento. E em 1992 foi tombada pelo Patrimônio Histórico da cidade. Hoje, visitar a Basílica de Nossa Senhora da Conceição é entrar em um espaço onde a fé e a arte caminham juntas. Um lugar onde o tempo parece desacelerar e a Nossa Senhora continua acolhendo a todos que chegam, sejam para rezar, admirar ou simplesmente sentir. No centro da maior cidade do país, ela segue firme, sendo testemunha viva de 3 séculos de devoção. E chegou um dos momentos onde eu me sinto à vontade de pedir a Deus saúde, prosperidades, né? Pedir para que Nossa Senhora da Conceição interceda pelos meus familiares, aqueles que precisam de uma luz, aqueles que precisam de uma palavra. Vou rezar agora pelos meus amigos, pelos meus familiares. E é isso, faça isso você também. Eu acho muito mais digno, muito mais sábio você pedir, né, bênção, saúde, prosperidade para aqueles parentes, para aqueles amigos que você tem uma adoração e não só para si mesmo. E é isso. Bom pessoal, se você chegou até aqui, você sabe que não pode faltar eu falar um pouco sobre o confessionário, né? O padre estava comentando aqui para mim que esse confessionário aqui, né, tá um pouco sem tinta aqui em cima, porque ele pegou fogo há 50 anos atrás. E pode observar que esse confessionário não é igual aos outros que eu mostrei anteriormente, né? Se vocês perceberem e olharem, né, os vídeos que eu postei anteriormente, que eu sempre mostro o confessionário, né? Na entrevista que você vai ver, o padre fala sobre o confessionário, o porquê, né, de se confessar, eu também sempre falo sobre isso. E aqui essas portas aqui abrem, ó, onde fica as coisas aqui do padre, enfim. E você, já se confessou esse ano? Se não,
eu te convido a vir aqui para se confessar. E é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, da paróquia. E não se esqueça de compartilhar, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho, que me ajuda muito, você sabe disso. E é de graça, né? E é isso. Então, fique agora com a belíssima entrevista, que eu não digo também que foi uma entrevista, eu digo que foi uma catequese, onde eu aprendi muito. Espero que você também aprenda alguma coisa com as palavras do pároco. E é isso. Até a próxima. Padre, primeiramente, eu quero pedir a bênção para o Senhor. Deus te abençoe. Obrigado, amém. Você pode se apresentar para o pessoal? Claro, meu nome é Padre João Paulo Rizek, eu tenho 46 anos, sou natural de São Paulo, minha paróquia de origem é a paróquia de Santa Generosa, sou padre já há 12 anos, fui ordenado em dezembro de 2013 e faço 12 anos agora em dezembro e sou pároco e também sou reitor da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Santa Efigênia. E o tempo passa muito rápido nesses 12 anos, eu imagino que tenha passado bem rápido, né, padre? Por incrível que pareça, depois de 12 anos como padre, a gente ontologicamente se torna padre no dia da ordenação, mas vamos nos tornando padre, né? Sim. Vamos virando cada dia mais padre. E vou dizer para o senhor que foi rápido, foram 12 anos que passaram de uma forma muito gostosa. Eu imagino. E há quanto tempo o senhor é pároco aqui? Em setembro vai fazer 2 anos que eu sou pároco aqui. Ah, que tô há bacana. pouco tempo. 2023 o senhor 2023. Veio para cá, né? E Exato. Como foi isso, padre, o senhor vai ser padre aqui, né, da paróquia? Como foi essa surpresa, né? Eu acho que o senhor não esperava. Não esperava. Não esperava porque há muitos anos, há 85 anos, essa paróquia, ela estava sob o cuidado pastoral dos padres sacramentinos. Certo. Então, houve uma época em que Sua Eminência pediu aos padres sacramentinos para que o cuidado pastoral dessa igreja voltasse para a arquidiocese. E na época os sacramentinos não quiseram. Sim. Eles tinham uma provisão perpétua, né? Mas no ano de 2023, eles tiveram uma queda de vocações. Aqui nessa igreja mesmo, um padre saiu, né, da vida religiosa, pediu a laicização. Um outro padre teve problema de saúde. Então, os sacramentinos perceberam que eles não tinham como manter a comunidade sacramentina aqui em São Paulo e devolveram o cuidado pastoral da paróquia para a arquidiocese. Certo. Então, eu sou o primeiro padre da arquidiocese depois de 85 anos. Nossa, uma honra, né? Que legal. É uma honra, uma grande histórico, alegria. né? É histórico. E daí o senhor me pergunta como que foi a emoção. Eu estava já há 7 anos e meio numa paróquia que eu gostava muito, Nossa Senhora Aparecida da Vila Arapuá, região Ipiranga. E um dia fizemos lá um almoço para os diáconos permanentes da região Ipiranga. E chamamos Dom Odilo. E vou ser sincero com você, eu chamei mais por educação. Sim. Porque achei que Dom Odilo não iria, mas Dom Odilo foi. E durante o almoço eu pensei, nossa, né, que zelo do Dom Odilo, né? Antes de cortar o senhor pode explicar quem é Dom Odilo? Porque às vezes muita gente... Sim, claro. Eu acho difícil, né? Mas acho que algumas pessoas não conhecem. Dom Odilo é o cardeal arcebispo de São Paulo. Ele é arcebispo de São Paulo e ele também tem o título de cardeal dado pelo Papa. Então ele é o atual responsável, né? No termo canônico, ele é o ordinário da Arquidiocese de São Paulo. Então, Dom Odilo foi nesse almoço na Vila Arapuá. Depois do almoço, ele falou: quero conversar com o senhor. Eu achei que era algum assunto corriqueiro. Sim. E daí ele disse, né, que os padres sacramentinos estavam deixando a Basílica de Nossa Senhora da Conceição e se eu aceitaria ser pároco e reitor dessa igreja. E ele, ao dizer isso, eu sou paulistano e sabia o estado que estava a igreja. Sim. Sabia o estado que estava aqui o território.
Eu sou o pároco da Cracolândia, né? A Cracolândia fica no meu território paroquial. E sim, tomei um susto. Sabia que o desafio era muito, muito grande, mas me coloquei à disposição do arcebispo e desde então estou aqui. Que bacana. Fazendo o possível. E que Deus abençoe o senhor cada vez mais na jornada e aqui, né? Me tratou super bem, né? Sou muito grato e é uma honra estar conversando aqui com o senhor, tendo esse bate-papo, essa entrevista. Imagina, bondade. E quando o senhor decidiu, né, entrar na vida religiosa, né, de sacerdote, como foi isso? Como que o senhor decidiu? O nome vocação, Tom, ele é péssimo. Tá. Eu não gosto do nome vocação, porque vocação é vocare, chamado. E não é um chamado. Você não ouve uma vozinha dizendo, Wellington, seja padre. Não existe isso. O que existe é que Deus precisa do nosso serviço, Deus quer precisar do nosso serviço, e Deus nos dá algumas habilidades que podem ser colocadas à disposição desse serviço sacerdotal. Alguns vão perceber essa sua habilidade para o serviço sacerdotal por causa de sua piedade, outros porque se comunicam muito bem, outros porque administram muito bem. Não existe o padre perfeito, né? Mas esse colocar-se à disposição de Deus não é de forma nenhuma um chamado, algo Sim. que você ouve, né? É perceber a necessidade da igreja e colocar-se a essa disposição. Então, eu desde menino, adolescente, eu percebia que eu poderia ser padre. Gostava muito da minha paróquia, tinha lá grandes exemplos de padre, todos na época eram muito idosos, né? E eu achava que a igreja precisava de padres, eu sabia de uma necessidade de padres e achava que eu poderia ser padre. O que eu não tinha era coragem para ser padre. Porque, primeiro que os grandes exemplos que eu tinha eram de padres, assim, inatingíveis em sua inteligência, em sua santidade, né? Todos faleceram, mas Monsenhor Silvio Matos, talvez você tenha ouvido falar. Sim. Ele hoje é nome de sala na catedral, ele foi cura da catedral durante muitos anos. O cônego José Paini, que depois tornou-se monsenhor, também uma pessoa inatingível, assim, né? Sim. E tinha o grande padre Mateus Nogueira Garcês. Padre Mateus Nogueira era um intelectual de primeira linha, era um homem inteligentíssimo. Ele é latinista de primeira qualidade, tinha uma gramática de latim dele. Esses grandes padres eram, para mim, grandes exemplos, mas exemplos inatingíveis. Imagino. E conforme foi passando o tempo, eu sempre com esse incômodo vocacional, pensando, bom, eu poderia ser padre, né? Mas Ciclano é muito mais inteligente que eu e não é padre. Beltrano é muito mais piedoso do que eu e não é padre. Ficava meio que se comparando, Exato. né? E sempre achando que seria uma responsabilidade do outro e não minha. Mas com o passar do tempo não passava essa ideia de ser padre. Então com 26 anos, já formado, já trabalhando, eu cheguei à seguinte conclusão: eu tenho que verificar se é isso mesmo que eu quero na minha vida. Comecei a fazer o acompanhamento vocacional na Arquidiocese de São Paulo. Nessa época, o padre Michelino Roberto me ajudou muito a discernir. Padre Michelino, na época, era vice-reitor. Hoje ele é pároco da Nossa Senhora do Brasil. Ah, que legal, eu fui lá. É muito lindo. Não, é uma igreja impressionante também. E me ajudou a discernir, outros padres me ajudaram. Entrei no seminário e vou dizer para o senhor que sou feliz desde então. Ah, imagino. E com 26 anos já é uma idade avançada, né? Vamos se dizer assim, não vou dizer para se tornar um padre, mas se você for comparar, né? Que nem a gente está falando de comparação, o senhor já em idade avançada. E como foi para os seus amigos e familiares quando o senhor decidiu? Teve algum, não vou falar susto, mas alguma surpresa? Tá. Para os amigos não houve surpresa nenhuma. Esses amigos
inclusive ainda guardo a amizade deles. Ontem mesmo saímos um grupo para jantar. Para eles, o estranho não era eu ser padre, o estranho era eu ainda não ser padre. Né? Sim. Então, quando eu comentei com meus amigos que eu ia ser padre, eles falaram que estava demorando. E agora a família, sim, a família houve um estranhamento, afinal de contas, a vida de um padre ela tem muita renúncia. É verdade. Você não vai dar neto para os seus pais, a condição financeira de um padre é sempre periclitante, né? Sim. Então, sim, teve um rechaçamento inicial. Mas eu acho que todos os pais querem que seus filhos sejam felizes. Sem dúvidas. Então, o meu pai, no início, não gostou da ideia. Eu entrei no seminário contra a vontade do meu pai e da minha mãe. Mas, com o passar do tempo, ele viu que era isso mesmo que eu queria e está muito satisfeito agora. Agora ele aceita bem. Amém. Qual foi o momento mais marcante, assim, na sua trajetória, o senhor se recorda? Para mim, uma coisa muito interessante na vida de sacerdote é o confessionário. Eu acho o confessionário realmente dos sacramentos que Deus nos deu. Claro, a Sagrada Eucaristia é o mais augusto dos sacramentos, mas um sacramento que é impossível viver sem é o sacramento da penitência. Né? Alguns falam o sacramento da reconciliação, até com muita sabedoria, porque ao longo dessa vida, curtos 12 anos, né? Tem padres que são padres há 40, 50 anos. É muito emocionante ver como o sacramento da confissão é importante para as pessoas. Então, um dia, um amigo padre estava fazendo uma festa na paróquia, me chamou para ouvir confissão. E ninguém veio confessar. Todo mundo foi na festa. A festa estava tendo comida, shows. Sim. Eu fiquei dentro do confessionário e não acontecia nada. Fiquei lendo, não acontecia nada. De repente entrou um homem. Há muitos anos não confessava, há muitas décadas não confessava. E daí eu ouvi aquela confissão sofrida, aquela confissão doída, aquela confissão muito bem feita. Mesmo o homem não confessando há muitas décadas, ele sabia direito o que era pecado, o que era virtude, não confundia uma coisa com outra. Sim. Fez uma confissão longuíssima, não havia pressa porque ninguém estava confessando. E no fim eu perguntei para ele se ele tinha ido por causa da festa. Ele falou, não, eu passei na frente da igreja, vi ela aberta e entrei. Olha isso. Para confessar. Então, aquela confissão, sem dúvida, que valeu. Marcou, né? Se eu só tivesse ouvido uma confissão na vida, teria valido. Porque é a confissão que você percebe como a pessoa chega necessitando de Deus, necessitando da misericórdia de Deus, necessitando da reconciliação com Deus. E daí ela encontra na figura do sacerdote, não um homem, né? Ela encontra lá o emissário de Deus. Sim. Então, sem dúvida que as confissões são as coisas que mais marcam na vida do padre. Eu concordo, padre. Eu sou adepto à confissão, né? Eu falo para os meus amigos e pessoas próximas que você, no mínimo, tem que se confessar uma vez ao ano. Assim, no mínimo, né? Porque eu acho que se confessar faz parte, né, do católico, é algo que nos liberta, né, vamos dizer assim, não sei se eu posso falar assim, do pecado, sim. Né, dos nossos pensamentos impuros, das nossas atitudes, porque somos seres humanos e erramos, né? Então, acho que tenho certeza, é essencial se confessar, né? Eu sou realmente adepto e preciso me confessar de novo também. E essa história me lembrou outras pessoas também, né, que eu já tive contato, que há muitos anos não se confessaram, e eu convencendo também a praticar mais isso, né? Acho que é muito bacana também. O pecado ele é uma grande escravidão, né? A pessoa fala, eu uso minha maconha aqui porque eu sou livre e faço o que eu quero, eu bebo a minha cachaça porque eu sou livre e faço o que eu quero. É mentira. A pessoa não é livre. Quem faz o mal não é livre, quem faz o mal é escravo. E a pessoa, quando sai
e da confissão, arrependida dos seus pecados, com vontade de começar a vida de novo, ela sai assim, tão feliz, tão leve, como se tivesse perdido os grilhões, né, do Sim. pecado. Então, várias vezes eu senti isso como padre, é uma experiência muito reconfortante. Não, imagino. E é muito bonito, né, ver o jeito que o senhor fala sobre o assunto. E padre, a gente está aqui, né? Você pode, já no início do vídeo eu falei, mas o senhor pode explicar um pouquinho da história aqui, se tem alguma curiosidade que o senhor queira contar? Essa igreja aqui, ela tem muitas curiosidades. Ela é uma das igrejas mais antigas que nós temos em São Paulo. Havia uma irmandade de homens negros, havia várias irmandades, né? A irmandade foi uma resposta... As irmandades se popularizaram pela falta de clero. Sim. Que tinha aqui no Brasil colônia. Então havia uma irmandade de homens negros, que era a Irmandade de Santa Efigênia e Santo Elesbão. Os dois, Santa Efigênia e Santo Elesbão, são etíopes. Né? Santa Efigênia, ela era uma santa do século I, catequizada pelo próprio São Mateus. E nisso, Tom, nós estudamos em épocas muito diferentes na escola, mas eu ouvi uma grande bobagem e possivelmente você ouviu essa mesma grande bobagem. Minha professora de história dizia no primário que para a Igreja Católica o negro não tinha alma. Sim, já ouvi. Já ouviu, claro. Já. Essa fake news, Sim. ela é difundida. Mas temos aqui Santa Efigênia, santa, negra, mulher e do século I. Então, uma grande balela isso. E a Irmandade de Santa Efigênia e de Santo Elesbão, ela tinha a sua sede, assim, na igreja do Rosário dos Homens Pretos. E teve uma briga da Irmandade com a Irmandade do Rosário. Ah, não sabia. E eles acharam que tinham que ter uma igreja própria. São Paulo, então, ela era significativa do Vale do Anhangabaú para lá. O Rosário dos Homens Pretos fica na Penha. Não, o da Penha? O Rosário dos Homens Pretos, hoje, é aqui do lado, é a 50 metros daqui. Porque tem, só para contextualizar, eu gravei uma que é a Capela Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que fica lá na Penha. Não sei se o senhor conhece também, que faz parte da Basílica. A Penha, ela é tão distante daqui que na época era um outro povoamento. Ah, né? entendi. Eu estou perguntando só para eu contextualizar, porque eu já gravei. Tinha a Irmandade dos Homens Pretos da Penha e dos Homens Pretos aqui. Ah, interessante. Mas a Irmandade, na época, ela ficava onde fica a igreja, onde fica a Bolsa de Valores. Ah, sim, aqui no centro. Na frente do Banespa antigo. Conheço. Né? Por isso que lá tem uma estátua do Zumbi dos Palmares. Sim. Porque lá era o largo do Rosário dos Negros. Interessante. E na época aqui era pasto, aqui era a terra aqui é muito ruim. Então aqui tinha plantação de chá, porque chá é mato, né? Sim. Chá nasce em qualquer lugar, por isso o viaduto do chá. Olha que interessante. Porque aqui era roça de chá. E aqui construíram então uma capelinha em honra a Nossa Senhora da Conceição, mas veja, é muito antes do dogma da Imaculada Conceição. Sim. A ideia é Nossa Senhora da Conceição, aquela Nossa Senhora que auxilia a Conceição, auxilia a concepção. Né? E a Irmandade, então, constrói essa pequena capelinha. Essa capela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E constrói, então, uma igreja barroca no fim do século XVIII. E essa igreja, que os alicerces ainda estão aqui, ainda dá para ver os alicerces. Essa igreja ela é elevada à paróquia por Dom João VI. Dom João VI ainda era príncipe regente, quando eleva essa igreja barroca à paróquia. Aqui, então, na época, era um bairro muito pobre. E a igreja ela foi construída com material de segunda qualidade. A torre sempre teve problemas, então tem os documentos pedindo autorização para o governo para melhorar, reformar a torre. A torre sempre foi ruim. E aqui tinha um sineiro, e o sineiro ele era louco,
ele era um sineiro que tocava muito o sino, então chegou a ter moção da Câmara dos Vereadores de São Paulo para que o sineiro parasse de tocar tanto o sino. O sino rachou. Nossa, então, para um sino rachar, hein? Um sino rachar. Então aqui era conhecido como a Igreja do Sino Rachado. Que legal. E daí, no fim do século XIX, aqui que era uma região pobre, aqui que era uma região que a igreja era de gente muito humilde, material de segunda qualidade, aqui vai se tornando uma região rica, os Champs-Élysées, os Campos Elíseos. Aqui é muito plano, então aqui já vai ter uma estrutura urbanística com grandes avenidas bem amplas. O Palácio do Governo do Estado vem para cá, o Liceu dos Salesianos, que é uma igreja maravilhosa no fim da rua, as duas grandes estações de trem, a Paulista e a Sorocabana, né? A Estação da Luz e a Júlio Prestes, a estação de ônibus depois vem, claro, no início do século XX, fim do século XIX não tem a estação de ônibus, mas aqui se torna a grande entrada de São Paulo. E sendo um lugar rico, um bairro rico, um bairro importante, um bairro do comércio fino de São Paulo. Santa Efigênia, que hoje vende coisas eletrônicas, vendia luva, chapéu, cartola, bengala. Então sempre foi um comércio, né, aqui na região. Sempre foi comércio. Inclusive aqui descendo a rua tem ainda loja que vende chapéu. Por quê? Porque o sujeito vinha do interior de chapéu de palha. E daí ele descia da estação de trem, ele queria comprar uma cartola, queria comprar pra um ficar chapéu, elegante, exato, né? comprar uma bengala. Tá. E quando ele voltava para o interior, ele queria levar chapéu, bengala, luva. Então aqui se torna a região do comércio fino de São Paulo. E eles chegam à conclusão que precisam fazer ou uma grande reforma na igreja ou construir uma igreja nova. Certo. O projeto da grande reforma foi feito, mas concluíram que não, vamos fazer uma igreja nova. Então chamam um arquiteto austríaco, fazem aqui uma igreja que tinha um outro projeto que fizeram em Berlim. Então essa igreja é gêmea de uma igreja de Berlim. Que legal. Que é a igreja do Kaiser. Então no mesmo local aqui, no mesmo terreno. No mesmo terreno, pegam o projeto suíço, né? E instalam aqui. No começo da minha administração aqui como padre, eu recebi uma carta do padre alemão da igreja de Berlim, que caiu durante a guerra, pedindo fotos internas. E como todo bom alemão, o sujeito é tão dedicado que mandou uma carta em português. Olha isso. Com aquele português bem ruim. Assim, mas se esforçou. Se esforçou. E por quê? Porque eles não têm mais a igreja lá, né? A igreja lá caiu durante a guerra. E então a nossa igreja aqui, ela é o que resta daquele projeto. Da memória, né? Da memória. E depois, até ao editar o vídeo, você dá uma olhada nessa igreja do Kaiser, em Berlim, que tinha toda a mesma estrutura que foi construída aqui. E daí começaram a construir essa igreja com o que havia de melhor na época. E São Paulo estava tão pujante, São Paulo estava tão em crescimento econômico, cultural, financeiro, político, que começa a sair, então, as grandes igrejas de São Bento, Santa Cecília, Liceu, Nossa Senhora da Consolação, que também era uma igreja colonial, que foi demolida e construída essa nova, e aqui a igreja de Santa Efigênia. E ela é feita para ser impressionante. Sem dúvida. Tem, então, obras de arte trazidas da França, pintores franceses, o que nós tínhamos de melhor como pintor, que era o Benedito Calixto. Então nós temos 3 obras de Benedito Calixto, essa e mais 2 no presbitério, depois o senhor tem como focalizá-las. Ela tem 2 quadros gigantescos que já conseguimos recuperar, que a tela estava caindo de podre, mas já foi recuperado, que estão assinados como Henri Bernard,
Só que a restauradora falou, padre, isso daqui não é Henri Bernard. Henri Bernard existe, esse Sim. pintor. Mas era outro estilo. Olha isso. Ela falou, isso daqui é Enrico Bernardelli. Possivelmente é tão no começo da carreira dele que ele assinava com o nome francês. Era isso que eu ia falar, francês ele, né? Que bacana. Para francês. Não tinha uma... como que se diz que o meu nome é o Everton e eu chamo de Tom, não tinha uma assinatura própria ainda, né, dele, assim, Ele vamos se dizer. assina no quadro Henri Bernard. Oh, que legal. Mas pelo estilo, ela acredita que seja Enrico Bernardelli. Era especialista ela, hein, para sim, conhecer, sim, né? sim. Como que se diz? Sumiu o nome agora da Restauradora. minha restauradora, A isso. restauradora. Aqui tudo tem que ser feito com muito restaurador, zelo, né? Porque é extremamente tombada a igreja. Sim. E essa igreja, então, em 1935, eu acho, 1930, ela vira a Catedral de São Paulo. E por que ela é catedral? Por causa da injustiça que ele cometeu com Santa Paulina. Mas Dom Duarte é muito mais do que isso. Sim. Dom Duarte ele tem uma visão eclesiológica, artística, urbanística, ele tem uma sensibilidade que é muito desprezada. Dom Duarte, ele tem o brasão dele aqui na porta. Dom Duarte, o que eu ia falar de Dom Duarte? Ah, sim, Dom Duarte, ele demole a Catedral Antiga para fazer a Catedral Nova. E por que ele vai demolir a Catedral Antiga? Porque havia tanta oposição do clero em fazer a Catedral Nova, que ele vai ter que demolir a Catedral Antiga para construir a Catedral Nova. E até hoje é impensável, né? Ele é odiado justamente por causa disso, como destrói uma igreja que já tinha 300 anos para fazer a nova. Mas é que senão ele não ia conseguir. E quando ele vai demolir a Catedral Antiga, fica sem catedral em São Paulo. Então, durante uma época foi a Consolação, durante uma época foi aqui. Interessante isso, acho que muita gente não tem essa dimensão. Não, e aqui foi a catedral até 54, quando teve a primeira inauguração da Catedral da Sé. A Catedral da Sé foi inaugurada 3 vezes. Salvo engano, acho que tem uns 70 anos mais ou menos, né, a catedral mesmo, a da Sé. Eu digo até menos. Menos, porque né? ela tem 3 inaugurações. Ela tem a inauguração de 54, Certo. que quando começam a rezar missa na catedral, daí eles terminam as 2 torres da frente, fazem uma segunda inauguração, acho que em 69, mas ela não estava completa. E daí quando Dom Cláudio Umes assume, já com Dom Cláudio, imagina o senhor, eles terminam a Catedral da Sé, e daí a Catedral da Sé é inaugurada pela 3ª vez, já com o projeto finalizado, completo, né? finalizado. Completo. Nossa, muita história bacana. Não, é maravilhosa a história da igreja de São Paulo. Então essa igreja ela foi catedral até 54. Ela era linda, né? Ela já é muito bonita, mas ela era muito bonita, e ela era uma igreja que não tinha a luz elétrica acesa. A luz elétrica se acendia para missa. Que legal. E ela é feita para ser uma igreja escura. Ela é uma igreja tão escura, tão sóbria, tão... hoje em dia nós diríamos tétrica até, que a pessoa se sentiu obrigada a ajoelhar quando entrasse nessa igreja. Então, em 58, a pintura já estava um pouco desgastada, os sacramentinos chamam os irmãos Bataglia. Os irmãos Bataglia fizeram muitas igrejas, eram especialistas em pintar a igreja. E daí os irmãos Bataglia, já é outra época, 1958, Sim. A luz elétrica já é muito mais difundida, a luz elétrica está mais barata. E daí eles resolvem fazer uma igreja mais clara. Então eles pintam a igreja nesse tomzinho de rosa que o senhor vai filmar lá. Para dar um diferencial, né? Para ela ficar mais alegre, mais Sim. clara, mais coerente com a década de 50. Eu diria neorromântica ou não? Ela é neorromântica, mas muito eclética. Ela é neorromântica porque ela tem janelas pequenas, né? Ela não tem ogiva. Então isso é próprio do românico, neorromânica, né? Mas ela tem rosácea, que é própria do gótico.
Sim. Então ela é uma igreja eclética, né? Ela tem vários estilos, mas ela é impressionante. Por exemplo, a maioria das igrejas, Consolação, Liceu, a coluna é pintada imitando mármore. Já vi muito pelas paróquias que eu visito. Aqui é mármore, que é Olha. mármore rosa, que não tinha no Brasil. Que veio tudo exportado mesmo. Não, aqui é uma coisa impressionante, o Eu capricho. conversando com algumas pessoas, padre, ontem eu vim aqui, né, falar com o senhor, enfim, e eu falei, adivinha em que paróquia eu estou? E muita gente não conhecia pela arquitetura. Aí eu respondi a elas no particular. Ela, meu Deus, eu passo de frente, nunca entrei. Então esse trabalho é bacana também para as pessoas virem, conhecerem. Aqui é incrível, olha tanta história bacana que o senhor contou, né? Enfim, é cheio de história bacana. Não, essa igreja ela é maravilhosa. Ela é mesmo. E, padre, Pois não. voltando um pouco, né, sobre o mundo atual que estamos vivendo, né, um tempo de sofrimento, pessoas com muita depressão, né, infelizmente, porque é tão difícil perceber, né, e ter a presença de Deus nesses momentos. O senhor pode comentar um pouco sobre, dar uma opinião? O homem do campo, ele vê um milagre. Ele vê um milagre, porque você coloca uma semente na terra, sai um ramo verde que não tem nada a ver com a semente, aquele ramo vai se tornando uma árvore, ou um arbusto, ou um pé que não tem nada a ver com a semente, e daí sai um fruto com aquelas sementes. Então, assim, o homem do campo, ele vê a ação de Deus. O homem da cidade, ele não vê. Ele quer comer milho, ele vai no supermercado e compra uma lata, né? Sim. Isso vai afastando o homem da natureza, que é uma das formas que Deus se expressa, né? E talvez vai amortecendo um pouco o coração do homem da cidade. Isso não quer dizer que Deus não existe, né? Isso quer dizer que o homem não está querendo ver Deus, não está querendo encontrar Deus nas coisas do dia a dia, não está querendo encontrar Deus nas lições de vida que ele recebe, até mesmo de estranhos, não está querendo encontrar Deus nos atos de caridade que ele tem oportunidade de fazer e que ele recebe, não está querendo encontrar Deus até mesmo nos chamados que Deus faz para servir, para ser servido. Então, não é que não se vê Deus, é que não se quer ver Deus, né? Procurando, você percebe Deus. Sim, sem dúvida. Não se quer ver Deus. Agora, nesse mundo que nós vivemos, de muito egoísmo, Tom, nós vivemos em uma época de uma geração de filhos únicos que já são filhos de filhos únicos. Então é uma geração que você não aprende a dividir. Aprende a ter tudo do jeito que você quer, da forma que você quer. Onde o individualismo reina, né? O individualismo reina. Então, esses amigos que eu estava jantando ontem estavam dizendo, a criança acorda às 3 da madrugada, ela quer assistir o desenho X, o episódio X, e tem, né? Então, tudo é muito fácil, tudo é muito dado, tudo Exato. É muito do jeito que você quer. É muito difícil ouvir um não, é muito difícil uma negação, mas a vida vai dizer não. E quando vem o primeiro não, daí a pessoa não tem estrutura para suportar negativo, não tem estrutura para suportar as dificuldades da vida. E o poder do não, que ela nunca teve. E o poder do não que nunca teve, que só deu, né? Só ela falou o não, mas nunca ouviu o não. Então, essa falta de estrutura humana que nós estamos enfrentando hoje, ela é fruto, sim, desse período longo de paz que nós estamos vivendo, desse período longo de fartura que nós estamos vivendo, onde há mais conforto, há mais fartura, há mais possibilidades, mostrando que o que o mundo pode dar não alimenta a alma. Exato. A nossa alma, ela não é material, então ela não vai conseguir nunca se alimentar da matéria. A matéria, ela sempre vai ser insuficiente para a alma. Talvez seja isso um pouco do desconcerto que nós estamos vendo hoje. Bem colocado, padre. Concordo 100% com o senhor. Mas não é nenhum brilhantismo meu. É Bento XVI que dizia isso.
que a alma sendo imaterial, ela não vai nunca se suprir daquilo que é matéria. Não, perfeito, padre. E tem alguma história de algum devoto, né? Pode ser nessa paróquia ou em alguma outra paróquia que o senhor lembra-se dele, ou que teve alguma, como que eu posso dizer, algo interessante ou marcante que o senhor pode falar, né? Ou alguém que disse para o senhor que teve um milagre na minha vida? Muitos. É difícil uma semana em que a gente não ouve um fato miraculoso. No começo do meu ministério eu ficava muito impressionado, sobretudo com as velhinhas. As velhinhas, elas tinham uma força, elas tinham um amor por Deus, que era algo muito sobrenatural. Então eu me lembro de uma senhora que a filha dela tinha morrido, e naquele dia ela foi na missa, assistiu missa, cantou, e eu ficava me perguntando, né, como que num momento de tanta dor, essa pessoa está tão fortalecida. E é a fé que ela tinha, a certeza da vida eterna. E daí, com o passar do tempo, eu comecei a me impressionar muito com não só as velhinhas, mas com justamente o oposto, os neófitos. Gente adulta, que tem profissão, muitos têm muito sucesso econômico e profissional, às vezes tem família formada. Sim. E chega e fala: padre, a minha vida tem um vazio, que é a falta de fé. E daí você pensa que pode ser um pouco de fogo de palha, pode ser algum modismo, mas não. A pessoa, quando ela conhece a fé, ela abraça a fé, e tem vários casos desses. Tem um rapaz que chegou para mim um dia e falou: bom dia, eu tenho 17 anos, e na internet eu cheguei à conclusão que a Igreja Católica é a verdadeira. Eu falei: bom, esse daí é fogo de palha, né? Só que já faz 7 anos que esse sujeito não perde missa. Olha que legal. Dei a ele o batismo, enrolei para dar a primeira comunhão, enrolei para o crisma, recebeu o crisma, e é ativo na igreja, participa. Legal. Esse e outros. Sim. Entrando nesse assunto, padre, eu brinco também que eu falo que não é fácil ser católico, né? Um católico praticante, um católico que realmente tem a fé, que vá aos domingos à missa, que pratique o bem. Eu falo que realmente, não sei se você concorda, assim, em modo geral, eu brinco, pode ser que eu esteja me equivocando, mas você eu falo nasceu católico? Nasci católico. Então, a gente pensa que não é fácil ser católico, porque nós nascemos católicos. Agora, se você pergunta para um desse neoconverso, ele vai dizer: não é fácil não ser católico. É impossível não ser católico. A vida é muito pesada para quem não é católico. É que eu e você temos esse conforto porque nunca tivemos uma vida sem ser católico. Sem ser católico. Isso é verdade. Então, me contaram uma historinha que eu achei muito interessante, da criança que vê a águia. Eu falo: mas uma galinha desse tamanho, com uma asa tão grande, coitada da galinha, né, carregando uma asa tão horrorosa, foi lá e cortou as 2 asas da águia, achando que estava fazendo um grande bem para a águia, tirando aquele peso. Tirou o peso? Tirou. Mas a águia ficou inutilizada, né, não consegue voar. Então isso é o ser humano que não tem uma religiosidade. Digo mais, que não tem uma religião. Religiosidade é uma grande mentira, na verdade. A pessoa fala: eu sou muito religioso, mas eu não sou de religião. Eu tenho muita fé, mas não sou de religião. Isso é uma grande mentira, porque a pessoa não encontra Deus. Ela encontra ela mesma. Né? Ela encontra um Deus feito à sua imagem e semelhança, e não o contrário. Deus existe, Deus é objetivo. E sendo Deus objetivo, um Deus pessoal que nós acreditamos, né? Nós não acreditamos
que Deus é uma energia, uma coisa meio etérea, meio fluida. Não, nós acreditamos que há um Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Exato. E esse Deus que me conhece, conhece o meu passado, conhece o meu presente, conhece o meu futuro, conhece minhas necessidades, conhece minhas angústias, conhece minhas alegrias. Esse Deus eu só vou conhecer por meio da religião. Porque a religião faz eu parar e entender que ele não é uma ideia, que ele é um Deus pessoal, que ele é um Deus que nos deu 10 mandamentos, que ele é um Deus que nos deu 7 sacramentos, que ele é um Deus que nos ensinou a cumprir. A religião me tira do relativismo e me leva para o objetivismo. Então eu acho que é uma grande mentira, é um auto-engano aquele que acha que tem contato com Deus se não tem religião. Concordo. E, padre, para finalizar, né, por mim eu ficaria conversando 2, 3 horas, que o papo está muito bom. Claro. Qual conselho o senhor daria para os jovens hoje em dia, em modo geral, de religião, de vida, enfim? Se eu pudesse dar um conselho a ser seguido pelos jovens, seria não ter medo de servir a Deus. Amém. Não esperar que o mundo vá preencher as suas angústias, não esperar que o mundo vá preencher suas necessidades, porque o mundo ele é limitado. Nós vemos grandes atores, artistas, que têm tudo que o mundo pode dar. Artistas e atores que são bonitos, saudáveis, ricos, talentosos, amados. E esses atores, artistas, cantores, ou vão para as drogas ou se suicidam. E aqui nós podemos falar uma lista gigantesca. Muito. E agora, por quê? Por que eles têm que procurar a felicidade e não vão encontrar? Vão encontrar o prazer, mas não a felicidade. Que é momentâneo, né? Que é momentâneo, em mulheres ou homens, né? Sim. No caso de artistas femininas. Drogas, bebedeira. Por quê? Por que não são felizes? E por que a velhinha piedosa, que não tem saúde, não tem beleza, não tem dinheiro, não tem nada, é muito mais feliz do que o grande ator de Hollywood, do que o grande músico de sucesso? Alguma coisa a velhinha piedosa tem que esse sujeito não tem, e é confiar em Deus, e é entregar-se a Deus, e é fazer por Deus. E daí você vê grandes atores, aqui eu estou falando de coisa que é pública, né? Sim. Nunca ouvi a confissão do Mel Gibson, nem tão pouco de outros, mas grandes atores que quando encontram a religião, passam a viver aquilo lá com tanto entusiasmo, com tanto amor, que a vida dele deixa de ser, o importante deixa de ser a vida que ele levava e passa a ser a vida de religião. Então o que eu posso dizer para os jovens é isso: nunca, nunca, nunca deixe de ir na missa por causa de um show musical, nunca deixe de ir na missa para fazer uma dancinha de TikTok, nunca deixe de ir na missa para ter um encontro, porque nada vai te preencher tanto quanto Deus. E é isso que eu posso aconselhar. Obrigado, padre. Isso aqui foi uma conversa, eu digo até mais, foi uma catequese, né? A gente aprende sobre, né, a religião, sobre a história da igreja, enfim, sobre ensinamentos, histórias. Quero agradecer imensamente, né, a esse bate-papo aqui com o senhor e para o senhor convidar as pessoas para conhecerem aqui a paróquia. A igreja, ela fica muito perto de 3 metrôs, do metrô São Bento, que é a linha azul, do metrô República, que é a linha vermelha, e do metrô Luz, que é a linha amarela. Então a igreja é muito bem localizada. Ela fica na extremidade do viaduto Santa Efigênia. Então, de um lado do viaduto Santa Efigênia fica o Mosteiro de São Bento, do outro lado fica a nossa igreja, que é muito bonita, muito alegre. A nossa igreja tem missa aos domingos às 9, 11 e 5 da tarde. E Santa Efigênia é a protetora da moradia, protetora da casa, né? Sim. Então, aqueles que muitas vezes querem um milagre, você vai ver que tem muitos ex-votos que as pessoas colocam casinhas, querem um milagre porque não conseguem comprar uma casa, não conseguem vender uma casa, não conseguem alugar uma casa. Essas pessoas procuram a igreja de Santa Efigênia e todo sábado às 3 da tarde nós fazemos uma missa votiva
uma novena perpétua em honra a Santa Efigênia, na qual eu abençoo as chaves das casas. Então eu convido a todos que têm problema com o seu senhorio, que tem problema com o seu inquilino, que quer comprar, quer vender uma casa, está construindo uma casa, que venha todo sábado às 3 da tarde para a missa da novena perpétua de Santa Efigênia. É isso, padre. Obrigado. E interessante o senhor falar sobre essa missa, porque esse sábado eu não consigo, mas o próximo sábado, se o senhor permitir, eu venho aqui gravar também para mostrar um pouco como que é, né, essa cerimônia. É isso. Obrigado de novo, padre. Que Jesus, Deus abençoe o senhor cada vez mais. Amém, meu irmão. Obrigado. Padre. Você tem o registro. Obrigado, viu? Você tem o registro. Eu já ia esquecendo, e se você chegou até aqui, fica agora com alguns trechos da Santa Missa. Até a próxima e que Deus te abençoe cada vez mais e nunca desista dos seus sonhos. O mesmo modo que fui a ceia, tomou o cálice em suas mãos, e dando graças novamente, cumpriu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos comigo, este é o cálice de Deus. Todos os séculos dos séculos. Livro